Senhor presidente, senhores vereadores, assistentes desta reunião, meus senhores e minhas senhoras. As chuvas caíram e o sertanejo fica mais alegre, fica contente, porque nós tínhamos dificuldade enorme do abastecimento da água, especialmente na zona rural. Há muitos e muitos anos, décadas, até séculos, que o sertão sofre com essas dificuldades de água. Mas de quando em vez, Deus manda aí com abundância para que todos os sertanejos minorem aí, resolva temporariamente as dificuldades da estiagem que assola o nosso sertão pernambucano. Meus senhores vereadores, eu queria aqui lembrar que em uma das contas do ex-prefeito Everton Costa, não sei qual foi o ano, mas em uma delas ele foi notificado e o auditor pedia que a rejeição das contas dele por renúncia de receita. Então, veja só, houve desonestidade? Não. Houve apoderamento de recurso municipal? Não. Mas o que foi que houve? Deixou de cobrar os impostos necessários, e se não me falha a memória, foi com relação ao ISS. Tá? Então, a renúncia de receita, ela é totalmente vetada, ela não pode ocorrer, porque o gestor incorre em crime de responsabilidade fiscal, tá certo? E é passivo de punição, inclusive por improbidade administrativa, como foi citado o ex-gestor naquela oportunidade. Senhores vereadores, eu postei aí no grupo da Câmara Municipal um ofício do Tribunal de Contas que determina a implantação da cobrança dos 14% sob pena de responsabilizar o gestor do município. E eu fiz isso para conhecimento de todos os vereadores e dizer que esta determinação ela é imperiosa, até por conta da emenda 103 da Constituição Federal. Eu queria aqui lembrar a todos os vereadores que nós tivemos aqui inúmeras, a prefeita teve inúmeras dificuldades com relação às certidões. E está conseguindo, pouco a pouco, regularizar esta situação. Basta que nós saibamos que, em algumas situações, ela já está recebendo até recursos do FEM, que teria sido alocado na gestão próxima passada e que não teria sido recebido por conta das certidões que não constava, que estavam negativas. Mas, ao pouco, está se regularizando, e eu vou dar um exemplo aqui de recursos desses calçamentos que estão sendo feitos, que tem só a contrapartida da Prefeitura e tem uma parte já do FEM. Inclusive, esse projeto 29, que nós acabamos de apresentar hoje na Câmara, é também recurso do FEM, tá? Cujo recurso começaram a ser alocados na gestão próxima passada, e que não tirou por conta das certidões negativas. Senhores, concedo a palavra à parte ao vereador Francisco Monteiro. Obrigado, vereador, presidente. Você falava de certidões, presidente, e eu volto a falar. A emenda parlamentar 377/2021, R$ 90 mil,
destinada à limpeza e sangrador do açude da Bonita, ela sofreu o primeiro problema no FEM devido à falta de prestação de contas do ano de 2011. Então, assim, como o senhor falava, a prefeitura vem corrigindo algumas certidões, algumas normas, mas veja bem, um problema de prestação de contas de 2011 veio acarretar um problema no FEM para a liberação de uma emenda agora em 2021. Então, são coisas que a gente não entende de onde vem tanto problema, tanto pedido de documento, tanta coisa para ser corrigido. Obrigado. Francisco Monteiro, eu tenho certeza que, como esse FEM ele foi alocado e que seria um recurso que seria usado na administração próxima passada e que não foi possível a execução das obras, considerando a falta de habilidade do município, que estava inábil para receber os recursos, daí a razão do Estado não ter liberado esses recursos. Porque há recursos do Estado que precisa sim das certidões. Agora, há recursos do Estado que não há necessidade. Em caso da saúde, por exemplo, que a saúde é prioritária, tem prioridade para receber recursos de qualquer que seja a esfera, estadual, federal e assim por diante. Mas, senhores vereadores, o objetivo da administração atual não é destruir história. Não tem essa pretensão, não tem essa vontade e não tem esse desejo de destruir qualquer que seja a história ou mesmo o bem do município. O objetivo da administração atual é ampliar o que for de prédio público, o que for de benfeitoria para o nosso município. Ora, se você tem um prédio, se você tem uma localidade que pode também servir à comunidade numa dimensão maior, por que servir à comunidade em uma dimensão menor? Então, nós temos que trabalhar, eu acho que toda a administração, ela tem que ter a responsabilidade no sentido de atingir o público maior do seu município, no sentido de fazer com que a comunidade sinta-se prestigiada, ela sinta confortavelmente contemplada com as obras públicas que pertencem ao povo e que pertencem ao município. E eu vou dar um exemplo. Aqui aos senhores vereadores. Nós temos aqui esse auditório. Esse auditório é do município. Esse auditório continua sendo do município, mesmo que seja feita amanhã ou depois uma doação para o Poder Legislativo, mas continua sendo do município. Este auditório, eles às vezes, senhores vereadores, ele é mais usado para as reuniões aonde a comunidade faz, muitas vezes mais do que as próprias reuniões da Câmara. Então, nós nos sentimos muito mais próximos da comunidade, ajeitando, investindo, entendeu? Do que, às vezes, você tem, como, por exemplo, uma área que não atende a sociedade, que está desprezada, tá certo? Que não tem a atenção devida do poder público municipal, mas que ela pode ter uma utilidade muito maior para a comunidade. Então, o objetivo, sim, não é destruir nenhuma unidade do município. Então, é preciso que nós tenhamos consciência de que a administração pública do município de Trindade está encetando esforços para resolver muitas dificuldades que foram encontradas. Nós encontramos o município de Trindade com alguns prédios públicos com gato, com energia que estava indevidamente sendo usada em alguns setores da administração pública municipal. Isto é crime. Entendeu? Então, foram essas e tantas quantas outras dificuldades que deixa a administração pública municipal um pouco mais lenta nos seus afazeres. Mas está sendo resolvido, acredito na administração atual, porque
é muito presente a boa vontade da administração pública municipal. E assim eu encerro aqui as minhas colocações, dizendo aos senhores vereadores que estamos postos e estamos disponíveis para qualquer que seja a informação, a sugestão, pode me pedir que a gente vai tentar resolver. Grande abraço a todos.